Olá, muito boa tarde. Detalhes. Quem está no ar? Pode ser? Não. É alguma coisa que deu problema na mesa. Link. Pronto, agora sim. Acho que agora conseguimos ajustar aqui. Quem faz ao vivo acontece destas coisas, mas vamos lá, nossa bela Manaus, são 17 horas e 4 minutos. Pontualmente estamos iniciando mais um Virando Jogo, comigo Marcelo Salum e com você aí do outro lado, em todos os cantos desse nosso planeta intercontinental. E para falar, né, de um tema super interessante, hoje vamos conversar, episódio 94, sobre mulheres na advocacia, desafios, conquistas e representatividade. Tudo isso nessa tarde, num bate-papo muito interessante, com uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero falar com você do outro lado. Quero dizer que nós estamos aqui no maior site de notícias Amazonas atual, 11 anos de existência, mais de 1.200.000 views mensal, na notícia de verdade, aqui não tem fake news, e tudo isso comandado pelo jornalista Valmir Lima, que sempre tem aí um quadro relevante, importante, levando para você a melhor notícia aqui no Amazonas atual. E nós aqui no Virando Jogo, vamos falar hoje, como eu falei, das mulheres na advocacia, desafios, conquistas e representatividade. O primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, perfil ADV, apresenta dados que permitem analisar o quanto a carreira tem obtido avanço na igualdade de gênero e o que ainda precisa melhorar nesse quesito. Segundo o levantamento divulgado no dia 26 de abril, a profissão é majoritariamente feminina, 50% de mulheres, 49% de homens, e 1% pertencente a outras identidades de gênero. Pessoas não binárias, 0,2%, transgêneros, 0,1% e travestis, 0,1%, e outras também 0,1%. A análise dos dados aponta que as advogadas são mais jovens que os homens, o que sugere que a inclusão do público feminino neste campo profissional cresceu recentemente no Brasil. Entre elas, a média de idade é de 42 anos, enquanto entre eles, 47 anos. Isso confirma pelo tempo de inscrição na OAB. Entre as mulheres, a média de 11 anos, em comparação aos homens, 14 anos. Os números que repetem quanto à média de tempo de atuação no exercício da advocacia. Para debater o tema Mulheres na Advocacia, Desafio, Conquistas e Representatividade, tenho a honra de receber a doutora Laura Lucas. Doutora, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É uma honra para mim estar aqui na tarde de hoje conversando com você sobre esse tema que é tão relevante, né? Vamos para conversar, nós mulheres. Vamos conversar, bater um papo aqui, que é importante cada vez mais, até porque estamos nos aproximando no mês das mães, né? Então, assim, uma homenagem assim, antecipada às mulheres. Então, obrigado inicialmente por estar aqui conosco e atender o nosso convite. Com você que está do outro lado, eu quero aproveitar para virar a nossa ampulheta do tempo que vai nos guiar para que a gente possa ter um bate-papo agradável, de muito conteúdo e informação. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre assuntos diversos e já sentindo assim, o termômetro da nossa convidada com muito conhecimento, com muito conteúdo para dividir conosco. Mas tudo isso no oferecimento da melhor água do Amazonas, aquela que efetivamente mata a sede da região norte, que eu recomendo para você, que é a Água Toia, que você encontra aí nos melhores restaurantes, bares, lanchonetes, lojas de conveniência, que essa é... Por que ela mata a sede? Porque o nível de pH é altíssimo e você encontra em todos os lugares aqui da região norte.
Voltando ao nosso tema, nossa convidada, doutora Laura Lucas, é advogada e mestre em Direito. Laura Santiago Lucas é professora nas disciplinas de Processo Civil e Direitos Humanos e autora da obra Sustentabilidade de Gênero. A obra nos propõe um interessante caminho reflexivo para compreender a relação direta entre a adoção dos princípios de ESG e a maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Doutora Laura Lucas é idealizadora do Cine Mulher, roteiro Eu Me Dirijo, evento criado para promover debates poderosos sobre a importância da presença feminina em cargos de liderança e gestão, principalmente nas carreiras jurídicas. Em março aconteceu a primeira edição deste evento, que une bate-papo, workshop e uma roda de conversa, com nomes de peso para discutir os desafios e as conquistas das mulheres que atuam no direito. Eu vou convidar você para segui-la no Instagram, @LauraLucas_ADV, para que você possa conhecer um pouco mais. Doutora, seja muito bem-vinda, como falei anteriormente. E quais são os principais desafios enfrentados por mulheres na advocacia atualmente, segundo o seu ponto de vista? A advocacia, ela não é uma área que esteja totalmente distante do que acontece na sociedade. Então, no campo do poder, né, dos espaços de liderança e gestão, os dados, né, que até você trouxe aí, eles não são muito diferentes, né, do que acontece nas demais áreas. Para o senhor ter uma ideia, né, para você ter uma ideia, as mulheres hoje, elas já são mais de 42% da mão de obra global. E nós ocupamos apenas 32% dos cargos de liderança e gestão. E tem um dado importante, só complementando a sua fala, que nós tivemos aqui a CEO de uma empresa muito interessante aqui em Manaus, da Amera, e a Sueli Casolo, e ela nos deixou uma informação interessante, que somente 3% alcançam a posição de CEO das organizações atualmente. Ou seja, muito restrito ainda, né? É muito restrito. Inclusive, eu escrevi um artigo que foi publicado numa revista, que é sobre a questão da violação dos direitos humanos das mulheres na composição dos conselhos das empresas, porque também nós não temos mulheres conselheiras de administração. É um cargo que ele é ocupado por homens, né? Majoritariamente. Então, se a gente trazendo, né, para o universo, né, do direito, das carreiras jurídicas, a gente vê, por exemplo, nas demais áreas, por exemplo, como os cargos que são ocupados no judiciário, nós temos juízas, né, que ocupam no primeiro grau, que a gente chama de jurisdição, que é quando elas passam no concurso, elas são mais ou menos 38%, né? E aí depois, nos cargos de segundo grau, já há uma queda. Perfeito. E para os cargos de ministério, né, no STJ, por exemplo, já passa para 18%. Então, o que esse dado nos aponta, né? Que o ingresso de mulheres por concurso público, né, entra em igualdade de condições com os homens, né? Elas conseguem alcançar esses cargos, mas os outros, que seria a mulher magistrada, que vai alcançar um cargo no tribunal ou vai para um tribunal superior, que já entra uma questão de poder, né, uma questão política, ela já tem mais dificuldade. Então, o funil vai fechando, né? As portas vão se fechando. Tanto que hoje, no STF, nós só temos uma mulher, né? Perfeito. Que está ocupando esse cargo. Nesse evento que você falou ainda há pouco, que é o Cine Mulher, teve um dado que a Procuradora de Justiça atual, que é a doutora Leda, nos trouxe, que nem eu conhecia esse dado. O Ministério Público tem 132 anos no Amazonas, e ela nos trouxe a informação de que até hoje só 2 mulheres ocuparam o cargo de Procuradora-Geral. Nossa, né? Que interessante, muito restrito. Muito restrito. E aí, se a gente for também para o Legislativo, né? Por exemplo, hoje na Assembleia, salvo engano, acho que são 24, né? Deputados estaduais, e só temos 5 mulheres. Aí vamos para a Câmara Municipal, que nós também tivemos até uma redução, acho que são 18, salvo engano, acho que 3 mulheres. Então, sempre que são esses cargos de liderança e gestão,
a ocupação feminina ela é menor. E até a questão do salário mesmo. Os dados do IBGE apontam que as mulheres, elas ganham mais ou menos R$ 2.700 a média, Ok. e os homens ganham 3.200. Se a mulher tiver nível superior, igual ao homem, é pior ainda, que a mulher ganha 4.000 e um pouquinho, e o homem ganha 7.200. Então, obviamente, esse é o retrato, né? É uma discrepância. É uma discrepância que, assim, é algo que foi uma construção histórica, né? Que foi construída essa ideia, né, de inferioridade feminina. Então, a verdade é que as mulheres, elas não foram preparadas para ocupar esses cargos, né? E, então, até hoje, a sociedade ainda vê com uma certa dificuldade mulheres ocupando esses cargos e, às vezes, até estigmatizando, né? É que, na verdade, a competência independe de sexo, né? Exatamente. Mas a gente não tem essa visão, porque para os homens acaba que tudo é muito mais fácil, né? Porque a mulher, ela tem algumas questões específicas, como, por exemplo, a maternidade, Ok. né? Até mesmo a questão da menstruação, que há uma perda da capacidade laborativa para algumas mulheres, é quase como se fosse uma doença, e é de fato. Uhum. Tem a menopausa, que mexe completamente com a mulher, que era um assunto, assim, totalmente velado. Hoje eu estou vivendo esse período, né? E eu não ouvia falar e eu não entendia o que era a menopausa. E eu senti na pele que realmente você tem uma perda da sua capacidade cognitiva, da sua memória, da sua força de trabalho. E a gente não falava sobre isso, e a gente tem que falar também, né? Perfeito. Que a mulher precisa desse olhar também, né? Porque a nossa até esse cuidado. Biologia, ela é diferente do homem, né? Nós nos distinguimos em relação ao homem em muitos aspectos, mas na questão da intelectualidade, não. Né? Na questão intelectual, nós podemos sim ocupar os mesmos espaços que poderiam ser ocupados por homens e mulheres com a mesma formação. Sem dúvida. Mas há necessidade sim de uma mudança cultural. Perfeito. Doutora, nós estamos falando já que a senhora entrou nesse campo, né? Que as mulheres têm uma série de elementos, né? Uma série de elementos que acabam por interferir, como a senhora falou, a questão do período menstrual, menopausa, maternidade. Como que a senhora consegue conciliar advogar, ser professora, ser mãe e ser esposa? Como que a senhora consegue conciliar todos esses pires ou todas essas funções ao mesmo tempo, todas essas rotinas? Não é uma tarefa fácil, eu não vou dizer que algumas vezes eu fico esgotada, mas assim, graças a Deus, eu tive uma boa rede de apoio, né? O meu marido é um grande parceiro e sempre me ajudou muito com o filho, né? Eu tenho só um filho e ele sempre me ajudou nas consultas médicas, então ele também tem uma outra visão. Mas, apesar de essa dor não ser a minha, porque eu tive essa rede de apoio, eu não posso desprezar a dor das outras, né? Porque eu sei que nem todas as mulheres têm essa rede de apoio, né? Tem mulheres que têm um homem que tem uma outra formação e que não aceitam algumas atividades domésticas, compartilhar atividades domésticas, compartilhar a atividade de criação dos filhos, de deixar ir buscar na escola, que graças a Deus eu não passei por isso, né? Mas eu não posso desprezar a dor da outra, mesmo que ela não seja a minha dor. Mas o mais comum é que essa responsabilidade seja uma responsabilidade das mulheres. E é muito interessante isso que nas minhas pesquisas de mestrado, eu comecei a ler, né, sobre a questão do Rousseau, das coisas que o Rousseau, ele falava sobre as mulheres, né? E aí eu fiquei impressionada como o Rousseau, que a gente tem assim uma admiração por esse filósofo, como a análise dele com relação às mulheres era diferente, né? Era uma visão, porque as pessoas não gostam muito desse termo, né? Porque ele tem uma carga política, né? Colaborou, inclusive, essa visão dele para a formação do que a gente chama hoje de patriarcado, né? Para se ter uma ideia, ele escreveu uma obra que chama Emilio-Educação. E nessa obra, ele diz como que as mulheres elas devem ser criadas e quais são as funções dela dentro do lar.
Então, nessa obra, ele diz que a mulher ela deve servir ao homem, que a boa mulher ela deve estar atenta às atividades domésticas, que ela deve servir ao homem, inclusive na questão sexual, no tratamento, nas coisas de casa, ela deve cuidar dos filhos. Então, quando a gente vê uma sociedade hoje que ainda alguns homens têm esse comportamento, é fruto de toda essa construção histórica, porque e também a gente não pode exigir dos homens uma mudança muito radical, né? Porque é uma questão cultural. E a cultura não se muda da noite para o dia. Tanto é que, se a gente observar na questão do feminicídio, nós temos a lei mais moderna relacionada à questão do feminicídio. E não reduziu, porque é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. Exatamente, eu ia entrar nesse ponto que a senhora estava falando, eu estava exatamente ia trazer para a discussão esse ponto. Que nunca se viu tantos casos de feminicídio serem apontados e serem colocados na mídia como nós vimos recentemente. Eu não me recordo qual o dado exatamente, mas, se não me engano, a cada 11 minutos, se não me engano, existe um caso de feminicídio no Brasil, né? Então, assim, por que o feminicídio emergiu de uma maneira tão drástica nos últimos tempos? Qual a sua percepção acerca? Primeiro porque eu não sou especialista, mas era um tipo penal que não existia, né? É uma figura nova, né? Não era considerado feminicídio, era um homicídio. Isso aí é uma inovação legal. Outro ponto é que as mulheres estão se encorajando, né, de denunciar. Mas, como eu falo, é uma questão cultural. A gente precisa também ter um olhar para esse homem, né, que teve essa formação histórica e que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Infelizmente, a mulher, ela é vista pelo homem por nossa formação. Isso eu não estou fazendo assim uma crítica brutal ao homem, porque, como eu falei, é uma construção histórica, a gente não muda da noite para o dia. Como se a mulher ela fosse realmente uma propriedade, né? Então, para alguns homens que ainda não evoluíram, eles ainda veem a mulher como propriedade e eles não admitem perder. E quando o homem vê que ele não consegue mais dominar aquela mulher, ter o controle sobre a roupa que ela veste, sobre o pensamento dela, sobre o que ela assiste, com quem ela sai, infelizmente, ele toma a medida, né, mais drástica, que é matar aquela mulher, porque ele prefere que ela morra, né, que ela não é dele, mas também não é de ninguém. E eu até brinco, né, que eu falo que a questão da traição, né? Se a mulher fosse matar os homens quando são traídos, já teria tido uma exterminação na terra, né? Porque a gente aceita perder, mas o homem, como ele tem essa relação com a mulher de propriedade, ele não aceita. E a gente não vai conseguir, porque uma lei, ela não muda da noite para o dia uma cultura. Não adianta, não é assim que funciona. Né? É uma construção. Então, esse debate que a gente está tendo aqui é importante. Ontem eu tive um evento também que eu participei, que era sobre assédio no trabalho. Não era só contra as mulheres, porque o assédio pode ser contra homens e mulheres, mas teve também esse enfoque, o Cine Mulher e tantos outros debates. A gente vai falar um pouco mais sobre o Cine Mulher, que eu estou curioso para a gente falar bastante sobre isso. Até as novelas, os programas de TV, tudo isso são recomendações da ONU para a gente discutir, para a gente aprimorar, porque, por exemplo, meu filho, ele já tem uma outra visão, né? As pessoas mais velhas, a minha sogra, para você ter uma ideia, ela não admitia que o neto lavasse a louça. A minha sogra era cruel? Não, é porque foi a formação que ela teve. E eu até brinco que eu era uma mulher machista. Porque quando a gente não conhece, quando a gente é ignorante, não conhece os dados, a gente acaba massificando esse discurso. Embarcando nesse discurso. A gente vai nesse discurso, né? Eu, pelo menos, quando eu me casei, eu falava pro meu marido, não vai sair com a roupa amassada, porque vão dizer que eu não cuido de ti. Eu me preocupava com isso. Olha, se teu sapato tá limpo, porque a gente conhece o homem pelo sapato. E vão falar mal de mim, como se a responsabilidade era minha, né? Enquanto que a responsabilidade é dele. Então, como eu falei, é tudo uma construção histórica mesmo. Mamãe sempre falou esse tipo de coisa. Mas deixa ele falar, como é que anda a representatividade feminina nas posições de liderança dentro dos escritórios jurídicos, dentro do meio jurídico? Com relação aos escritórios jurídicos, eu assim, não tenho esse dado, né? Mas a gente pode ver pela OAB, né? Realmente nós somos mais de 50% hoje, né? As mulheres são as que mais passam, né, na prova da OAB, mas, por exemplo, quando chega nas eleições da OAB... É isso que eu ia falar, salvo engano, os últimos os três eleitos como presidente da OAB no Amazonas foram homens.
Na verdade, sempre foi homem no Amazonas. Nós nunca tivemos uma presidente mulher. E essa questão da paridade... Está na hora de ter, né? É verdade. Está na hora de ter. Nada contra os homens, mas... Uma função que eu acho falo que a pessoa tem que ter muita importante. coragem, né? Mas eu tenho colegas que eu acho que estão aptas para ocupar esse cargo, né? Temos muitas advogadas preparadas que estariam capazes. Eu quero aproveitar, inclusive, aqui para mandar um abraço enorme para a doutora Grace Benayon, que temporariamente, durante o período de Covid, ela era vice-presidente da OAB e assumiu o cargo de presidenta da OAB, né? E concorreu no último pleito. Então, quero aproveitar para mandar um beijo grande para a doutora Grace Benayon, que é uma pessoa, e para o esposo dela, o Rodrigo, também, porque são assim pessoas extraordinárias e ela tem assim, realmente uma experiência boa que poderia, dentre vocês aí, estar representando. Tem a doutora Grace, como tem outras mulheres também que estão preparadas, né, para ocupar esse cargo. Então, acho que foi em 2020, eu até estava lá, porque foi quando ocorreu a pandemia, né? Houve um congresso, né, de mulheres advogadas que foi no Ceará. E aí uma advogada, Valentina, salvo engano, ela é de Goiânia, e ela levantou essa bandeira sobre a paridade, né, de que nós já éramos quase 50%, na época ainda não éramos 50%, e a gente tinha pouca representatividade. E realmente ela levou essa bandeira para a presidência da OAB, e o conselho estabeleceu que as chapas, né, devem ter 50% de homens e 50% de mulheres. E isso daí já foi um grande avanço. Então, para você ter uma ideia, nos 90 anos de OAB, que na época era em 2021, acho que só tinham havido 10 mulheres que tinham sido presidentes em 90 anos. E aí, esse ano, na última eleição da OAB, nós já tivemos 6 estados que elegeram mulheres, né, como presidente. Salvo engano, acho que é Bahia, Ceará, acho que Rio de Janeiro, Espírito Santo, outro não estou conseguindo lembrar nesse momento. Então, assim, já houve um avanço. Essa lei que a gente chama da paridade, né, na advocacia foi importante. Perfeito. Porque melhorou, né? Não é o ideal, mas já melhorou. Então, temos um número maior de conselheiras. Interessante. Eu estou aqui batendo papo com a doutora Laura Lucas e daqui a pouco eu vou falar com ela sobre um assunto super interessante que a gente quer falar sobre esse Cine Mulher. Mas antes disso eu quero falar com você do outro lado, falar com você que nós estamos aí entrando no mês das mães. Mês das mães, e você não pode deixar de querer presentear a sua colaboradora, o seu parceiro comercial, o seu fornecedor, e para isso você tem que buscar o melhor brinde do mercado, que é o brinde da ED Brindes. Então, se você está pensando num brinde interessante, aquele brinde que a ED Brindes ela tem mais de 4.000 itens disponíveis no seu portfólio para que ela possa oferecer para você soluções em brindes, né? Então tem lá desde itens sustentáveis, tem lá canetas, diversos tipos de caneta, diversos tipos de kits, mochila, bolsa, tem lá elementos interessantes para que você possa brindar o seu colaborador para o escritório, para a sua vida pessoal. Então é super interessante. ED Brindes é o melhor brinde ao seu alcance. Eu indico para você, acesse agora o site da ED Brindes, www.edbrindes.com.br, e você vai ter acesso a mais de 4.000 itens super interessantes. E eu vou voltar aqui no meu bate-papo, conversando aqui sobre esse tema que é extremamente relevante nos dias atuais. Nós estamos falando aqui sobre mulheres na advocacia, desafios, conquistas e representatividade. E eu estou tendo a honra de receber a doutora Laura Lucas aqui, e agora eu quero falar com ela sobre algo que ela vem desenvolvendo, que ela criou, que é o Cine Mulher. O que é esse Cine Mulher, doutora? Esse Cine Mulher foi um evento que nós realizamos em março, né, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e nós convidamos 4 mulheres justamente da carreira jurídica. Confesso que, a princípio, a minha ideia não era só falarmos sobre mulheres da carreira jurídica. Eu queria ter inserido dados do Distrito Industrial, mas eu tive
fui chamada para um evento nos Estados Unidos 2 vezes no mês de março. Eu fui numa semana, voltei na outra semana, eu estava novamente nessa faculdade. E aí eu não tive como realizar essa pesquisa, porque eu queria trazer também os dados do Distrito Industrial, porque eu acho que nós não temos ainda. Quantas mulheres ocupam cargos de liderança e gestão no Distrito Industrial? Eu queria ter trazido esse dado, eu não consegui. Então, como pela falta de tempo, eu estava com um grupo assim muito preparado de mulheres também, mas a gente não conseguiu, nós resolvemos reduzir só para falar sobre as mulheres da carreira jurídica. Então, eu trouxe as representantes, né? Uma do Ministério Público, uma do TRE, uma da Advocacia e uma da Defensoria Pública. E daí, elas expuseram as suas trajetórias, as dificuldades que cada uma passou para chegar a esses cargos que elas chegaram de liderança dentro das suas instituições. Nesse evento, nós também passamos, como era Cine Mulher, passamos um filme, né, sobre essa problemática. Ok. E fizemos também um bazar, né, que a gente denominou de Faça Moda Circular. Então, advogadas, médicas levaram suas roupas. Com um tema super atual, que é a economia circular. Sustentável também, né? Porque é sustentável. Então, a gente trouxemos uma banda formada de profissionais para tocar lá conosco. Foi um evento, assim, sensacional. Nós fizemos no Clube da OAB, foi muito prestigiado. As pessoas amaram e, assim, a minha ideia era fazer o Cine Mulher, uma edição. Eu não pensava em uma outra edição. Mas foi tão bom e o espaço foram de tantas discussões produtivas mesmo, né? Que todo mundo está me cobrando, vamos fazer o segundo. Então, Bacana. já estou pensando em fazer o segundo Cine Mulher para ser esse espaço mesmo de que eu, inclusive, dei Foi muito engraçado, depois eu posso até lhe mostrar a foto, eu dei o Oscar, né, para essas mulheres, né, como se fosse um prêmio por elas, com todas as dificuldades que cada uma passou ali, né, conseguiu alcançar esse espaço de poder que é tão difícil para as mulheres. Perfeito. E aí elas receberam e ficaram assim, vaidecidas, e fizeram a dedicação, esse troféu eu dedico para fulano, ciclano, beltrano, igual como acontece na cerimônia do Oscar. Foi um momento muito especial. Foi muito especial, muito bacana e assim... Todo mundo participou, discutiu, colocou seu ponto de vista, suas dificuldades. E eu acho que a saída é essa. Não fechar os olhos para esse problema, porque, infelizmente, nós temos homens e mulheres que dizem, olha, isso aí não tem nada a ver. Homem e mulher pode ocupar o mesmo espaço, vai depender da competência dela, mas, infelizmente, não é assim. Se a gente for analisar, conhecer a história e analisar os dados atuais, a gente vai ver que quando se trata de gênero, e aí com outras intersecções, cor, né, sexualidade, essas dificuldades são maiores, né? Então, por isso que essas políticas, né, que a gente chama de paridade, né, ou políticas afirmativas, como essa da OAB, elas são importantes, né, para garantir que as mulheres possam... O nosso tribunal, ele já tem essa política também. Então, existe uma legislação própria no nosso tribunal para a ascensão de mulheres de primeiro grau para ascenderem a desembargadoras. Isso é importante porque nós não tivemos poucas desembargadoras que foram presidentes, né? E hoje o nosso tribunal, ele é assim, é um modelo, que nós temos bastante mulheres, mas nós temos tribunais que não tem nenhuma mulher, né? Então hoje o Tribunal de Justiça, ele já serve de modelo para o restante do país. E assim, o que a gente quer não é uma superioridade, a gente quer uma igualdade. Perfeito. E eu sempre digo assim, que nós temos que pensar que nós somos todos da mesma família humana. Né? Homens e mulheres são da mesma família humana. Isso que a senhora fala, a senhora trouxe uma colocação bem interessante, né? Nós somos todos da mesma família humana. E, ao meu ver, o que está faltando atualmente é exatamente esse olhar, né? De sermos vistos, tidos e convividos, que somos todos da mesma família humana, né? A gente tem assim uma rivalidade, né? Nós estamos passando por um momento de divisão nesse país, de polaridade, né? Muita polarização, né? E nós somos da mesma família humana. Você sabe que o ESG, uma afirmativa bem legal. O ESG, ele foi criado em 2004, né? Pelo Kofi Annan, e ele falava justamente sobre a necessidade de uma mudança de postura por conta da questão dessa polaridade que o mundo vive, porque essa questão da polaridade, de um contra o outro, não é uma coisa que acontece só no Brasil, né? Acontece no mundo inteiro. É evento mundial. É mundial. Eu vejo assim um retorno que, quando eu estudei filosofia,
falava assim da luta era maniqueísmo, se eu não me engano, que era a luta do bem contra o mal, né? O preto contra o branco, o bom contra... Ninguém, eu não sou 100% ruim nem 100% boa, né? Perfeito. Nós somos, temos os dois polos, né? E hoje, infelizmente, a humanidade vive por isso, levado pela questão do algoritmo, né? Porque o algoritmo hoje, ele nos separa, que o algoritmo entende que se eu gosto de azul, ele vai colocar todas as notícias em azul para mim. Então, eu tenho a convicção que eu estou certa, porque tudo é azul, né? Ok. E o outro lado, o algoritmo leva a vermelho, porque ele gosta do vermelho. Então, todo mundo desse lado vai gostar do vermelho. Então, quem gosta do vermelho vai dizer que o vermelho está certo, porque todas as notícias... Então, eu digo que, assim, o grande problema da humanidade hoje é o algoritmo, Perfeito. porque ele divide, né? Bem Então, interessante essa colocação. voltando lá para o ESG, ele foi criado com esse ideal de que a gente precisa fazer alguma coisa contra essa questão da polaridade que o mundo vive e contra o capitalismo também exacerbado. Ok. Que a gente precisa ter um capitalismo com um olhar mais humano. E o ESG vem com isso, que é o quê? Cuidar da sustentabilidade, o social que entra, a questão da mulher, né? Do salário, da igualdade de condições e a governança, que é você agir conforme... O compliance, na verdade, é uma parte da governança, né? A governança ela é mais ampla. Uhum. Mas, assim, você agir de acordo com as leis, então a empresa ter esse olhar. Né? Quando eu escrevi a minha obra, que é sobre a sustentabilidade de gênero, que é o S do ESG, é justamente isso, que a gente precisa que nos ambientes corporativos tenham mulheres ocupando cargo de liderança e gestão, porque a gente só alcançará realmente aquela igualdade de gênero quando mulheres puderem ocupar esse espaço nas mesmas condições que os homens e recebendo o mesmo salário. Eu quero entrar neste ponto do ESG que a senhora comentou, até porque ele, como a senhora bem mencionou, foi nos colocado em 2004. Estamos em 2025, se passaram alguns anos, né? Até aqui. E eu ainda percebo que é um pouco de modismo e pouca utilização prática. Qual que é a sua percepção? Acho que falar que é modismo enfraquece um pouco, né? Eu acredito... Modismo no sentido que eu não vejo boas práticas nesse sentido, né? Eu vejo que... É porque é o que se chama hoje de greenwashing, né? Que você finge que você é verde, né? Você finge que tem critérios de sustentabilidade, só para ficar com uma boa visibilidade, mas na prática não é o que acontece. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ser legítimo o discurso, né? Eu acho que... A prática tem que ser condizente ao discurso, né? E, inclusive, com relação ao discurso, ele tem que ser legítimo mesmo, né? Se eu estou aqui para defender mulheres, eu tenho que realmente, esse meu discurso tem que ser legítimo, né? Eu não posso dizer que eu defendo o direito das mulheres, mas eu defendo dessa mulher aqui, né? Eu tenho que defender de todas as mulheres, né? Então tem que ser legítimo. E a questão da sustentabilidade também. Eu acho que tem que ser uma busca legítima, não só o que se chama hoje de greenwashing, né? De só fazer de conta. Mas, assim, o Kofi Annan, quando ele teve essa ideia que ele criou, né, essa sigla do ESG, ele falou que ou as empresas ou o capitalismo tem essa mudança, ou então a gente entra num colapso. Perfeito. Nós entraremos num colapso. Estamos entrando. Você vê essas questões ambientais que a gente está sofrendo. Eu fui aos Estados Unidos... acho que ano passado, e eu me assustei quando eu vi que em algumas lojas as pessoas entram, pegam o que querem e vão embora. E não pode, lá tem uma legislação que até acho que até $1.000 não pode ser preso, algo assim, não sei exatamente o valor. E aí você fica assustado dentro daquele lugar, porque realmente tem um exército de famintos aqui, né? De pessoas que precisam de um apoio do governo, né? E não tem. Então... há necessidade desse olhar realmente, entendeu? E a governança, ela passa por isso também, para as empresas serem geridas de uma forma mais ética, né? De uma forma mais fraterna também, né? Doutora, para a gente poder ir para o próximo bloco, que o nosso tempo passa muito rápido, o assunto é muito interessante, né? Passa rápido. O que é esse roteiro Eu Me Dirijo? O Eu Me Dirijo é no sentido Me chamou muita atenção o nome. É interessante isso, porque nesse mesmo congresso que eu falei para você que teve da OAB em Fortaleza em 2020, eu fui em uma loja de roupas. E a campanha dessa loja era isso. Estava escrito lá, não era Cine Mulher, né? Era uma
uma cadeira de diretor de cinema, e a frase era "eu me dirijo", e aquilo me marcou. Então, a mulher realmente ter a consciência de que ela pode, sim, alcançar cargos de liderança e gestão, porque nós, mulheres, como eu falo, tudo é uma questão cultural, a mulher ela não é inferior ao homem, mas ela foi inferiorizada, né? Então, algumas coisas que nós somos capazes de fazer por conta da nossa cultura, da maneira como nós fomos criadas, a gente acha que a gente não é capaz. E nós somos capazes de pilotar um avião. Tem uns dados, porque eu não quero cometer nenhuma impropriedade, que nessa palestra eu levei esses dados, como nós temos mulheres na ciência, né? Então, incentivar meninas a se dedicarem à ciência, parar de dar para meninas fogão, geladeirinha e bonequinha, né, que a gente acaba sendo criada para essas funções, porque não a gente dá aquele equipamentinho de médico, né, equipamentos de cientista. Então, a gente começar a tomar conta da nossa própria vida e das nossas próprias escolhas. E isso não começa agora, né? Começa desde pequenininho, os pais incentivando as mulheres. Nessa palestra que eu fui nos Estados Unidos, foi muito interessante e eu me senti muito feliz que teve um professor da faculdade que eu terminei a palestra, ele foi conversar comigo. E os dados que eu levei eram todos em inglês, né? Então, ele conseguiu ter uma boa percepção dos dados. E ele pegou e falou para mim, olha, eu tenho 3 filhas mulheres. E eu espero que elas encontrem um mundo melhor do que esse que a senhora apresentou aí. Porque é um mundo que ele ainda tem uma certa discriminação em relação às mulheres. Infelizmente, nós temos, né? Os dados apontam isso. Então, a gente quer que essas meninas aí, elas possam pilotar avião, entrar no exército, se for da vontade delas. E se elas quiserem ser dona de casa, também. Tá tudo bem. Porque também a gente também não pode criticar mulheres que hoje querem ser donas de casa. É a opção dela, eu não posso criticar. Foi uma opção, né? De cuidar dos filhos, largar o trabalho, né? Mas desde que isso seja uma opção, né? Perfeito. Não que seja uma imposição, né? Dentro do lar. Muito interessante, doutora. E eu quero chamar a tua atenção, a gente está, olha só que papo interessante, que o assunto flui, é muita informação e o tempo vai passando, mas eu quero falar com você do outro lado agora para te dar uma dica de filme super interessante, que é Luta por Justiça. O advogado Brian Stevenson assume o caso de Walter Macmillan, que foi condenado à morte por assassinato. Apesar das evidências que comprovam sua inocência, Stevenson encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de Macmillan, onde é Prime Video. Então, eu já assisti, gente, é super legal esse filme, ele é cheio de trama, é muito interessante, tem ele é uma combinação de direito, justiça e drama, muito interessante. Luta por Justiça, assiste aí no Prime Video. Quero continuar falando com você e agora eu vou chamar você para daqui a pouco voltar com a doutora Laura, para a gente ir para o nosso vai e vem, parte final do podcast, mas eu quero falar com você agora do nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor de hoje, eu quero chamar a tua atenção para as datas sazonais. Nós estamos chegando agora num momento que são as datas sazonais, né? Já passamos por algumas principais datas sazonais e uma das principais agora é o Dia das Mães. O que você, enquanto varejista, precisa estar atento? Primeiro, você precisa planejar-se com antecedência. Então, por exemplo, Dia das Mães, Black Friday, Natal, Dia dos Pais, são datas importantes. Você precisa olhar para o seu estoque, você precisa olhar para a tua equipe, você precisa olhar, ajustar com seus fornecedores para que não haja ruptura de produto. Outro ponto importante, personalizar as suas ofertas de acordo com as campanhas dessas datas sazonais, seja no ambiente físico ou no ambiente online. Você preparar o ambiente para que ele possa recepcionar o seu cliente em qualquer que seja a plataforma, mas dentro dessa data sazonal. Terceiro ponto importante, investir numa boa experiência de compra. Essa experiência ela tem que ser fluida, ela tem que ser de acordo com a necessidade e a expectativa do cliente e sempre com itens que possam remeter ao tema em questão, ou seja, no caso, agora vamos ter uma data super importante, que é o Dia das Mães. Então, prepara o seu ambiente, prepara a sua loja, prepara o seu ambiente online para o Dia das Mães. E aí você precisa ter essa tratativa de acolher, obviamente, o cliente que vai buscar um presente para a sua esposa ou para a sua mãe. Então, o Dia das Mães é uma data super importante para você testar essa prática. Apostar na omnicanalidade. O ambiente online e offline precisam convergir, estar pronto para atender a expectativa do cliente.
E outro ponto importante, acompanhar os resultados e aprender com cada uma dessas datas para que você possa ir melhorando, melhorando e melhorando. E quais são esses resultados? São os KPIs que nós chamamos, são os indicadores de desempenho. Você precisa olhar para o faturamento, ticket médio, frequência de cliente e já preparar o cliente para a próxima data que virá. Então, isso é uma dica importante no nosso Minuto Empreendedor para você poder ter esse conteúdo e usar no seu dia a dia. Voltando aqui para o nosso bate-papo no podcast, virando o jogo comigo, Marcelo Salum, toda terça-feira a partir das 17 horas. Eu estou conversando aqui com a doutora Laura Lucas e agora a gente vai para o vai e vem, que são perguntas rápidas, doutora, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor a senhora. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Advogar é? Resiliência e estudar constante. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Você tem que aprender a conviver com as suas frustrações, né? Com as nossas frustrações humanas, aprender a conviver com as nossas limitações e sempre buscar evoluir, né? Enquanto ser humano. Eu sou uma pessoa que busco estar em frequente evolução para ser uma pessoa melhor, para construir uma sociedade melhor, porque eu penso que é muito comum a gente criticar a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso político, e a gente às vezes não olha para dentro de si. Então, eu procuro fazer a minha parte. Perfeito. Né? Procuro fazer a minha parte, eu acho que com a minha parte eu posso construir, né, esse castelo, né? Colocando meu tijolinho, para que a gente tenha uma sociedade realmente, que é a que eu acredito, mais humana e fraterna. Sua maior alegria? Meu filho, minha família, meu marido. Seu diferencial? Lealdade. Quem é a doutora Laura Lucas? Ai, meu Deus. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que eu sou uma mulher de bons princípios, uma mulher que luta todos os dias, né, para conquistar seu espaço e que entende que o estudo é o seu maior tesouro e que é a única coisa que eu sei que é o que eu vou levar quando eu morrer. O que eu construí na vida, né, a minha lealdade, o meu estudo e quem eu sou. O resto fica tudo, né? Doutora, que prazer enorme recebê-la aqui, saber que somos colegas da mesma instituição, né? Que daqui a pouco estaremos, inclusive, lá né? Com os nossos queridos alunos. Esse bate-papo que nós falamos aqui, Mulheres na Advocacia, Desafios, Conquistas e Representatividade, o seu conteúdo, a sua informação, né? A forma de expor e, sobretudo, trazendo um tema tão relevante para os dias atuais, né? Relevante porque nós estamos numa sociedade que ela vem se modificando com novos anseios, novas demandas. Nós temos aí os nossos filhos conquistando espaço e vivendo nessa sociedade, esse mundo digital, esse mundo conectado. E eu gostei muito da sua colocação que os algoritmos estão nos deixando de cabelo em pé. Né? Estão nos deixando de cabelo em pé. Então, obrigado pela sua presença e gostaria que a senhora, por favor, se despedisse dos nossos internautas e dos nossos telespectadores, por favor. Eu queria inicialmente agradecer, né, ao Amazonas Atual pelo convite, pela sua receptividade aqui. Apesar de eu ser advogada e ser professora, eu me considero uma pessoa tímida, né? E eu fui acolhida assim, com muito carinho aqui, me senti muito à vontade, fiquei muito feliz de estar aqui e assim, que o senhor continue, né? Que você continue dando esse espaço, né? Para que outras mulheres possam estar aqui também falando um pouquinho das suas experiências. Perfeito. Muito, muito obrigada e obrigado aos que me ouviram também, me sigam no Instagram. Eu que agradeço, doutora, pela oportunidade, por esse bate-papo. E agradeço você que está do outro lado, que está nos dando o prazer da sua audiência, dizendo para você o seguinte: nós subimos agora, estamos ao vivo na plataforma do YouTube, do Facebook, do Amazonas Atual. Isso vai ficar lá no ar, então a partir de agora você pode assistir a qualquer momento e você pode compartilhar esse link. Se não deu tempo de assistir agora, assiste depois, que foi um bate-papo super interessante, falando sobre da importância das mulheres na advocacia, seus desafios, conquistas e representatividade, com essa fera do direito, colega de sala de aula, a doutora Laura Lucas, que deixou aqui um conteúdo relevante e importante para você. Conto com a sua audiência da próxima terça-feira com mais um Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, aqui no Amazonas Atual. Forte abraço e até a próxima.